Boa tarde, queridos. Boa tarde, queridas ouvintes da Rádio Três Rios. Estamos aqui nesse sábado lindo e abençoado por Deus, com a gratidão pela companhia de vocês. Queridos e queridas ouvintes, e quero estender esse agradecimento a toda a equipe da rádio que cede esse espaço para que possamos realizar o programa Uma Razão para Viver, uma realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Aqui quem vos fala é Diogo da Mata e estou muito feliz com essa oportunidade de divulgação da doutrina espírita. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Teremos um sábado de reflexão, luz e conhecimento. No programa de hoje, traremos o tema A Juventude e o Vazio Existencial, à luz do Evangelho e da doutrina espírita. Discutiremos, apresentaremos, discutiremos, vamos conhecer um pouco mais a fundo essa juventude que se mostra às vezes insegura, que se decepciona com seus erros, que gera o crescimento, gera o amadurecimento. E às vezes uma sequência de decepções, de insucesso, desperta no coração, na mente desses jovens um vazio existencial. E estamos vendo relatos de vários responsáveis perdendo filhos, perdendo um ser com tanta luz para acrescentar que se perde no caminho do seu amadurecimento. Então a juventude sim merece a nossa atenção. E iremos tirar esse sábado agora para conversarmos, para conhecer um pouco mais sobre esse tema. Trazer para o debate a questão da juventude e o vazio existencial que a influência material vem gerando nessa geração em nossa sociedade. Começaremos o programa de hoje com uma história, para que possamos sentir envolvidos nesse tema. Meus irmãos e minhas irmãs, convido a todos a refletirmos sobre a vida de Camila, uma jovem de 22 anos. Tantos anos pela frente, tanta luz pela frente. Camila, estudante de arquitetura, cheia de dons e promessas. Aos olhos do mundo, ela era um exemplo de sucesso. Bonita, inteligente, popular. Nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, era conhecida, era vista com fotos que tinham belos sorrisos, viagens com lindas paisagens e as suas conquistas. Mas dentro dela havia um silêncio gritante, um vazio que a consumia em segredo. Camila vivia com os pais, Rogério e Marta, e um irmão mais novo chamado Lucas. E esse irmão tinha 14 anos. Era uma família amorosa, mas espiritualmente adormecida. O ritmo da vida moderna havia silenciado as preces, a prática do evangelho no lar, que antes era comum. Tornava-se uma lembrança bem distante esses momentos que aproximava a família de Deus. Rogério, o pai, trabalhava sem cessar. Marta se dividia entre os afazeres e as preocupações. E Camila, embora cercada de tudo, sentia que nada realmente fazia sentido. Então, certa noite, após um dia repleto de compromissos, Camila se trancou em seu quarto, desligou o celular e ficou olhando o teto, enquanto as lágrimas escorriam sem motivo aparente. Pensava: por que eu não sinto alegria, mesmo tendo tudo
que dizem ser importante. Porque nada me preenche. O vazio, que no início era apenas incômodo, agora parecia um imenso abismo. Os pais notavam a mudança no comportamento de Camila. Marta, sua mãe, tentava sempre conversar com seu lado amoroso, afetuoso. Filha, está tudo bem? Quer desabafar? Perguntava a mãe. Camila sorria, mas o olhar denunciava a dor. Está tudo bem, mãe. Só estou mesmo cansada. Mas o cansaço era da alma. Ela começou a evitar os amigos, a faltar às aulas da faculdade e também deixou de lado a música que ela praticava, que era um refúgio dela desde a infância. Tinha um talento, um dom para essa arte. E essa arte que tanto a ajudou, não estava trazendo o conforto que trazia. E nesses sentimentos turbulentos, Camila conheceu o Bruno, um colega de faculdade carismático, porém rebelde, envolvidos em festas e excessos. Ele dizia que a vida era curta demais para pensar no amanhã. Camila, em busca de distração, passou a acompanhá-lo em suas aventuras que prometiam alegria, mas terminavam em solidão. Certa madrugada, voltando de uma dessas festas agitadas, Camila sofreu um pequeno acidente de carro. Ninguém se feriu, mas o susto foi grande. Quando Rogério a viu chegar em casa, tremendo e chorando, não disse nada, apenas a abraçou. Marta, sentada ao pé da cama da filha, com muita ternura e afeto, disse: Filha, às vezes Deus sussurra na dor aquilo que não conseguimos ouvir na alegria. Camila não respondeu, mas aquelas palavras ficaram ecoando dentro dela. Os dias passaram e a crise interior se intensificou. Era um domingo, sem rumo, e ela saiu de casa. E foi parar em uma praça do bairro vizinho após muito caminhar. Sentou-se num banco, olhando o movimento das pessoas e sussurrou: Deus, se o Senhor existir, me mostra um sentido. Eu não aguento mais fingir. Nesse momento, um senhor bem idoso, seu Antônio, aproximou-se. Esse senhor vendia livros usados em uma pequena banca improvisada na pracinha. Notando a expressão abatida da moça, ofereceu-lhe um exemplar amarelado de O Evangelho segundo o Espiritismo. Com um sorriso sereno, disse: Minha filha, este livro salvou a minha vida quando eu também achava que não valia mais a pena viver. Leve, é um presente. Camila aceitou, quase sem entender por quê. Sentou-se novamente no banco e, ao abrir o livro já amarelado, já com as páginas ali marcadas de tanto ser usado, seus olhos caíam sobre a frase: O homem que tem fé em Deus e no futuro suporta mais facilmente as provas da vida. E ela começou a chorar. Mas era um choro diferente. Não de desespero, e sim de alívio. Sentiu algo suave a envolver-lhe o coração, como se fossem mãos invisíveis começavam a consolá-la. Pela primeira vez em muito tempo, percebeu que não estava sozinha. Naquele mesmo dia, já à noite, voltou para casa. Chamou seus pais e seu irmão para uma reunião. Se reuniram na sala de casa e Camila disse: Mãe, pai,
Eu quero mudar. Quero reencontrar o que perdi dentro de mim. Podemos voltar a fazer o evangelho no lar? Marta e Rogério se entreolharam emocionados. As lágrimas de gratidão falaram mais que 1000 palavras. Assim, naquela mesma noite, a família se reuniu, abriram o evangelho e leram sobre o fardo leve. As palavras pareciam direcionadas a eles. Rogério sentiu um nó na garganta. Marta orava em silêncio. Lucas observava em respeito. Aquele momento simples marcou o recomeço de uma nova fase. Com o tempo, a casa mudou. As orações se tornaram bálsamos, os diálogos mais ternos e os dias mais leves. Camila, graças a Deus, retornou aos estudos com entusiasmo e substituiu o vazio por uma serena confiança na vida. Encontrou uma casa espírita onde recebeu o amparo e as orientações que a sua alma tanto buscava. E, curiosamente, lembra do Bruno, seu amigo rebelde, aquele namoradinho rebelde que todo jovem sempre tem muitos dos jovens têm no seu caminho. Ficou intrigado, né, com a transformação da Camila e aceitou o convite dela para acompanhar uma palestra espírita. Lá ele ouviu algo que fez repensar suas próprias escolhas. Olha que lindo. O que parecia ser um fim tornou-se um recomeço baseado na fé. Camila compreendeu que aquele vazio existencial era, na verdade, um chamado divino. Era a alma dizendo: você está fora do caminho, volte à luz. Descobriu que o vazio não era um castigo, mas um convite à reconexão com Deus, um alerta amoroso para reencontrar os propósitos da existência. O vazio da juventude moderna, meus irmãos, é o eco de uma alma sedenta de sentidos. É um grito silencioso de quem busca o eterno nas coisas passageiras. Mas quando acendemos a fé, quando voltamos a olhar para Cristo e deixamos que o Evangelho ilumine nossos dias, o coração volta a pulsar com esperança. Camila, nossa personagem, aprendeu que a fé é o antídoto contra o vazio e que o amor é o alimento da alma. Com o Evangelho do lar e o Espiritismo em seu coração, ela reencontrou a si mesma. E através dela, sua família também se reencontrou com Deus. O vazio existencial não é o fim da estrada. É apenas o convite para mudar de direção. É o destino dessa nova rota. E o destino dessa nova rota é a paz que nasce da fé viva e do amor verdadeiro. E em cima, então, desse tema, desse relato de Camila, dessa atenção, desse estágio, desse momento de vazio, onde foi preenchido devidamente com a fé, queremos desenvolver nosso programa. No programa de hoje, definiremos o vazio existencial pela ótica do Espiritismo, situando o jovem como um espírito imortal em processo de reajuste. E sempre vem, num sábado desse, após essa história que com certeza nos deixa esperança, algumas ouvintes podem estar perguntando por que esse tema. O tema é para estabelecer que a crise da juventude é fundamentalmente uma crise de sentido da vida. É um convite ao autoconhecimento espiritual.
Então essa etapa, esse período dessa crise da juventude, de incerteza, de não saber lidar com sentimentos, é uma crise onde o jovem busca um sentido da vida e um convite para o seu autoconhecimento espiritual. O vazio existencial na juventude é o reflexo de uma busca por um sentido que, muitas vezes, é frustrada pela superficialidade do mundo espiritual. E aí vem aquela pergunta, né? Por que esse período, por que esse vazio existencial acontece, né? Por que isso acontece? Trazendo na reflexão da doutrina espírita, essa sensação é o espírito que se sente desalinhado com o seu planejamento reencarnatório e com seu propósito de evolução. A felicidade, conforme a questão 921 do Livro dos Espíritos, não está nos bens transitórios, mas no exercício da consciência pura e do dever cumprido na prática do bem. A crise da juventude é o confronto com a realidade que ele mesmo escolheu para si. Então, esse momento de crise, de incertezas, faz parte do nosso processo e, logicamente, alguns jovens passam de maneiras mais tranquilas, sabem lidar melhor, contornar melhor. Outros acabam ficando mais sensíveis a esse período. E seguimos desenvolvendo aí, dividindo nosso programa, nossa conversa em pequenas partes. Vamos desenvolver aí, separando aí na parte primeira. É a importância e o alerta para os pais, que são aquele primeiro contato, que muitas das vezes conhece o jovem, no primeiros sinais tem que ficar atentos. Vamos nessa parte analisarmos as manifestações do vazio na sociedade contemporânea, focada no papel crucial dos pais como educadores do espírito. E por que, abordar esse tópico, trazer esse alerta para os pais? É fundamental que os pais compreendam as raízes espirituais do sofrimento dos filhos e revejam suas próprias condutas e exemplos, que podem inadequadamente contribuir para o vazio. Olha só a influência dos pais. Devemos analisar alguns fatores modernos e vamos analisar eles. O vazio existencial moderno manifesta-se como profundo tédio e cansaço espiritual. E alguns pontos que influenciam esses fatores modernos. As redes sociais, o vazio em tempo real. As redes sociais promovem a comparação incessante e a cultura da performance, levando o jovem a buscar validação externa para preencher uma carência interna, a falta de amor próprio e o propósito que ele tem. Então ele procura nos outros o que ele precisa para ele, que aquilo muitas vezes não irá completá-lo. Outro fator moderno, a fuga de si mesmo, a falsa solução. A fuga de si mesmo é a tentativa desesperada do espírito de não enfrentar suas próprias realidades moral e de seus débitos passados. O espírito tenta silenciar essa voz da consciência através de atividades frenéticas, vícios ou distrações. Então, é uma fase da vida onde a nossa consciência começa, muitas das vezes, a trazer conflitos de pontos que devemos resgatar nessa existência. Porém, um jovem, dentro da sua imaturidade, tenta calar essa voz, tenta silenciar e busca muitas vezes festas, vícios, distrações para impedir que essa voz se manifeste. Ele se torna um náufrago de si mesmo, evitando a quietude e a reflexão que confrontariam a todo esse sentido, toda essa agitação. E também nossos jovens
E isso é muito nítido, a ilusão dos bens materiais. A crença que a felicidade reside no acúmulo ou no gozo sensual e a ilusão dos bens materiais. O materialismo faz que o espírito invista sua energia em tesouros perecíveis. O homem que procura o excesso coloca-se abaixo do animal. Está lá na questão 714 do Livro dos Espíritos. O jovem, dentro da sua energia, constata que o dinheiro e o prazer não preenchem a alma, caindo em desespero. Por mais que tenha, e muitas vezes por mais que conquiste, essa desorganização do propósito acaba sentindo que nada o preenche, assim como na história contada por Camila, que era uma adolescente, uma jovem, na verdade, que já havia brilhado, estava brilhando em sua carreira, mas nada preenchia o seu propósito. E essas causas e consequências do vazio espiritual iremos aprofundar um pouco mais, até para servir de alerta para os pais e os avós também ouvintes do programa, Vamos aqui trazer umas reflexões sobre as causas de raízes espirituais e morais e as consequências na manifestação dos jovens. Então, a causa, o egoísmo e o orgulho, a busca da satisfação própria levando à perda da consciência espiritual. E qual é a consequência disso? Angústia, depressão e senso de inutilidade. O jovem se sente inútil, sem propósito. A falta de um ideal de serviço impede a conexão entre o seu eu profundo. Outra causa, o materialismo e a descrença. O esquecimento da imortalidade, dentro do espiritismo que tanto falamos, e da continuidade da vida leva ao desespero. Comportamento de risco, qual é a consequência disso, Desse materialismo, desse olhar que tudo termina agora. A consequência são comportamentos de risco, tentativas de abafar a dor, como fugas, podendo culminar em crises psíquicas graves ou até mesmo suicídio. Outra causa desse vazio espiritual, desalinhamento com o dever. Não cumprimento do programa reencarnatório focado e acaba se focando no supérfluo. Qual é a consequência? Indiferença e tédio crônico. A vida não apenas carece de sentido, mas é sentida como opaca, escura e sem promessa de realização. E o terceiro ponto que é importante estar analisando junto aí aos pais, conhecimento essencial para os pais, o dever e o exemplo. Então agora seria um alerta mais para os pais. Agora aquele olhar no espelho, os pais olharem no espelho. O poder do exemplo, como desenvolvimento do jovem. O espírito reencarnante está suscetível a receber caracteres novos no período da infância. O maior legado para um jovem não são as palavras, não são livros que ele lê, mas sim a coerência vivida pelos seus pais, do que eles falam e praticam na sociedade, no meio que eles vivem, seja na família, seja no trabalho, seja na sociedade. Se os pais ensinam a caridade, mas são egoístas, eles anulam todo o discurso feito. Os pais são os primeiros modelos da conduta moral e da busca pelo sentido divino. A oração no lar, do serviço ao próximo e a paciência devem ser práticas visíveis. Então, nessa primeira parte, conhecemos esses pontos onde os pais devem ficar atentos nas atitudes dos jovens e também nas suas próprias atitudes. E Jesus, seguindo o nosso programa, como nosso mestre, nosso guia e modelo, quando aqui esteve encarnado, deixou sementes. E lá já havia essa preocupação com a geração futura.
Para continuarmos nosso programa, iremos apresentar a figura de Jesus como guia e modelo e sua preocupação com as gerações futuras, cujo ensinamento é um mapa para o preenchimento do vazio existencial. Vamos buscar algumas passagens bíblicas, o exemplo do mestre, a importância dos pequeninos, que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 14, que diz o seguinte: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que lhes assemelham. Então, essa comparação, essa importância dos pequeninos para Jesus, na visão espírita, o pequenino é o espírito ainda simples, ainda conflituoso, ainda em dúvida, Aquele espírito simples, humilde, maleável, que muitas vezes esse conflito, essas dúvidas surgem pela sua simplicidade, pela sua humildade. A simplicidade de coração é o antídoto contra o orgulho e o egoísmo que geram vazio. Outra passagem onde Jesus se preocupa com as gerações futuras está lá em Mateus, capítulo 22, 37 ao 40. É o mandamento maior como rota de sentido. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, esse mandamento maior já nos apresenta o porquê de todas as preocupações que devemos ter com nossos jovens. Porque devemos amá-los como nos amamos. Na visão espírita, o vazio existencial é preenchido quando o ser encontra um propósito maior que o próprio eu. O mandamento que o Mestre Jesus, nosso guia e modelo, é fonte inesgotável de sentido: amar e servir. E você que ligou o seu rádio nesse instante, estamos aqui com o programa Uma Razão para Viver, realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Para você ouvinte que não sabe onde fica a nossa instituição, vamos lá, faça uma visita a gente, será um prazer imenso recebê-los. A Sociedade Espírita Joana de Ângeles fica situada na Travessa Paulino Alves Tavares, número 6, no bairro da Vila Isabel, ao lado do residencial Vila Nova 1. Nossas reuniões públicas são às segundas, quartas e quintas, com acolhimento começando no horário de 19h30. Ficaremos muito, mas muito felizes em receber uma visita de você ouvinte, ir lá conhecer nosso trabalho, conhecer um pouco mais dessa doutrina que tanto nos consola. Também temos ações aos domingos. Domingo temos a nossa evangelização, que começa no horário de 9h30. Nossa casa realiza vários atendimentos assistenciais, como entrega de enxoval, de bebês, mamães gestantes carentes, cesta básica às famílias cadastradas e evangelizadas, bolsas de Natal, e o Natal está chegando. Estamos sempre procurando padrinhos e madrinhas para nossas crianças, para dar uma bolsa de Natal que deixe um olhar tão lindo nos rostinhos das nossas crianças atendidas. Poderá ajudar com itens para o nosso almoço no domingo. As famílias atendidas e cadastradas é servido um almoço para essas famílias. São quase 100 refeições. Então, a parte da manhã do domingo, essas famílias atendidas passam a manhã na Casa Espírita com várias ações muito bonitas. E também recebemos doações de roupas para o nosso bazar. E o nosso bazar é um sucesso na cidade. Enfim, há muitos meios para colaborar, caso deseje. Ficou interessado? Basta entrar em contato conosco pelo telefone 24
988437822. Vou repetir o telefone para você entrar em contato com a Sociedade Espírita Joana de Ângeles. 24 988437822. Vamos seguir para o nosso programa. Estamos falando sobre a juventude e esse vazio existencial que assola o coração de muitos jovens nessa trajetória, nesse seu crescimento, nesse seu amadurecimento. Na primeira parte, conhecemos a história de Camila, que traz uma bela reflexão, que é uma jovem tão promissora, que mesmo com os sucessos e com os seus privilégios materiais, faltava algo para preencher. E esse algo era a fé, era o caminho buscando a evolução. Conversamos sobre a importância dos pais estarem atentos a esse vazio existencial que muitos jovens acabam enfrentando em seu processo de crescimento, de formação. Então, pontuamos algumas situações que devemos estar sempre alertas, importante que podemos, de alguma forma, intervir. Também falamos sobre o papel importante dos pais em seu exemplo de conduta. Não basta falar, mas sim demonstrar através dos atos, que as ações educam muito mais que as palavras. E no finalzinho do primeiro bloco, pegamos referência no maior mestre que tivemos, no Mestre Jesus, que quando aqui esteve entre nós, mostrou preocupação com as gerações futuras, quando falava para os pequeninos, os espíritos simples, ainda sem um apoio, sem uma orientação, e também o mandamento de amar o próximo como a ti mesmo, Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então são ensinamentos que a prática do amor acaba preenchendo o coração vazio, e muitos jovens se perdem por não saber o que colocar nesse vazio. E muitas das vezes a fé, os ensinamentos do Mestre, o propósito no bem, na caridade do amor, somam pontos e é o caminho, e aquela pecinha do quebra-cabeça, onde esse vazio existencial acaba sendo preenchido. E os valores materiais, a popularidade, a preocupação com as redes sociais acabam indo para o segundo plano. Seguimos nosso programa. Quando falamos do jovem no ambiente familiar, que é onde tem que ser acolhido, tem que ser entendido, tem que ser compreendido, é importante abordarmos o assunto família e toda a convivência em torno dela. Torna-se importante trazer para a conversa o tema reencarnação. Já estamos num programa espírita, onde a doutrina espírita nos guia e nos ensina e nos consola. Ainda mais quando estamos refletindo sobre o comportamento do jovem no ambiente familiar e na sociedade. O papel da reencarnação torna-se ainda mais importante quando buscamos conhecer a dinâmica familiar, revelando que os laços de consanguinidade são muitas das vezes oportunidades de reajuste das relações passadas. É fundamental abordar para dar aos pais uma visão de esperança e de responsabilidade, tirando a relação do campo do acaso e situando-a na lei da justiça e do amor. Então vamos agora, dentro dessa reflexão da juventude, trazendo a reencarnação para a nossa conversa. A reencarnação é um alicerce da vida espiritual,
Mas muitos ouvintes que podem estar chegando agora, nesse primeiro contato com a doutrina espírita, ou estão muito recentes nessa doutrina, podem vir a dúvida, né? Afinal, né? O que é a reencarnação? Trago uma breve explicação para aqueles que esqueceram e peço paciência para aqueles que conhecem um pouco mais. A reencarnação é a lei de Deus que permite ao espírito renascer em um novo corpo físico, quantas vezes forem necessárias para progredir moral e intelectualmente. Ela é a prova da misericórdia divina, pois nos dá sucessivas oportunidades de corrigir erros, aprimorar virtudes e cumprir o nosso destino evolutivo. Está lá na questão 166 e na questão 171 do Livro dos Espíritos. E quando fala de reencarnação, né, os laços, e também é importante colocarmos laços de sangue e os laços espirituais. Se eu falo que reencarnações de vidas sucessivas, tem os laços de sangue e os laços espirituais que são estabelecidos nesse processo, no ciclo das reencarnações. A reunião, né, de espíritos com a finalidade de evoluir. A família é a escola de espíritos, reunindo-os para as provas e expiações. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 18, traz o seguinte trecho. Os espíritos reencarnam-se na mesma família a fim de fortificarem nos laços do sangue, os laços de simpatia e de afeto. Então, por isso que tem essa relação. E também é importante, né, as relações de provas e expiações. Por mais que tenha esses laços espirituais, tem também a questão das provas e expiações. Quando os pais recebem um filho que lhes causa profunda dor, trata-se de um encontro necessário. Então, aquele filho que é rebelde, aquela filha que não compreende, não ouve, provavelmente é um reencontro necessário de espíritos para um resgate. Os filhos problemas, né, são frequentemente antigos credores ou espíritos a quem prejudicamos. O reencontro, pela consanguinidade, é a maior chance de reparação. Não é castigo, é a oportunidade de transformar o débito do passado em crédito de amor no presente, através da educação e do amor incondicional. Então, colocamos no programa de hoje também a reencarnação que justifica os laços familiares, essa relação entre os espíritos. E, logicamente, quando trago todo o papel da juventude sendo afetada pelo esse vazio existencial, é justo colocar uma parte que venha trazer uma consolo e uma esperança aos pais. Essa parte, né, que vamos seguir agora no nosso programa, deve receber atenção, porque, infelizmente, muitos jovens que são atingidos pelo vazio existencial na época da juventude, né, nessa época de transição, de incertezas, de dúvidas, são arrastados ao caminho do suicídio. Acredito que você ouvinte, tem alguém conhecido que já passou ou conhece essa tragédia, esse ato de desespero. Esse suicídio muitas vezes pode ser consciente ou inconsciente. Quando me entrego às drogas, em viver a vida como fosse apenas aquele instante. São jovens que encerram sua encarnação tentando dar fim nesse vazio que é espiritual. A doutrina espírita se dedica a trazer o consolo para oferecer amparo e direcionamento prático aos pais que vivem uma das provas mais dolorosas
a partida do filho ou da filha, devido a esse ato de suicídio, pelo momento de ser consumido e arrastado para o fundo desse vazio existencial. O Consolador prometido, a nossa doutrina espírita, atua oferecendo a certeza de que a vida além do corpo, preenchendo esse vazio deixado pela perda do filho e da filha. A morte precoce, muitas das vezes, é uma libertação de um espírito que não conseguiu se adaptar ao seu planejamento, ou que viveu uma breve missão. Para os pais, a dor é o vazio do amor. O Espiritismo o preenche com a certeza da continuidade e da vida e da imortalidade dos laços. E lógico, um fim trágico, doloroso. Um instrumento muito eficaz é a prece. A prece passa a ser um vínculo. A prece amorosa dos pais atinge o espírito do filho, da filha, e fez essa opção tão dolorosa. Chico Xavier nos lembra: a prece das mães arromba as portas do céu. Lembrando também, para os corações desesperados e aflitos dos responsáveis, dos pais, que Deus não castiga, como já nos ensinou, Divaldo Franco em suas obras, sempre reforçando a misericórdia divina. Sempre dizia que Deus não castiga, Ele ama e educa. A oportunidade de resgate, dessa reencarnação é dada. A dor do filho em desvio é muitas das vezes resultado do seu próprio livre-arbítrio. É uma opção que aquele irmão faz, que causa dor, dilacera o coração. A visão de Deus é de eterna esperança. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9, traz a seguinte frase: não recuseis, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Porque há um vínculo muito maior que conhecemos. E essa dor que assola os pais, às vezes pode ser consolada. O vazio vai existir, mas ela pode ser consolada. O antídoto, muitas das vezes, pode ser a caridade, a prática do bem ao próximo. O vazio existencial só é preenchido pelo serviço ao próximo. Fazer por alguém o que gostaríamos de fazer pelos nossos filhos. É uma grande lição de Divaldo Franco, transformando a dor em serviço, como ele chamava. E após passar por esse tema um pouco mais delicado, mas que infelizmente atinge os nossos jovens, já caminhando para uma reflexão final, vem a pergunta, se os jovens precisam desse auxílio, devemos estar atentos às suas reações, suas atitudes, suas palavras, muitas vezes o silêncio. Vem a pergunta: como auxiliar esses jovens? Como ajudar? Às vezes em casa você tem um filho, uma neta, um sobrinho, num momento como esse. Vamos buscar ações práticas e aplicáveis dentro e fora da casa espírita. Afinal, a caridade e o amor se estende a todos, não ficaremos rotulados à religião. E trazendo, preenchimento para esse vazio existencial dos jovens. E buscamos esse tema agora do auxílio, de ajudar, para garantir que o nosso programa vai além da teoria, porque falamos aqui durante quase 1 hora sobre um tema e a prática.
como colocar em prática, como oferecer ferramentas reais para essa atuação na sociedade, de auxílio, de acolhimento para o jovem. Informações válidas e aplicáveis, né? Lá dentro da doutrina espírita. Vamos refletir primeiro dentro da doutrina espírita na continuação do nosso programa. Ensine, como primeiro ponto aí, ensinar o jovem a autorresponsabilidade. O jovem é um espírito imortal e ele tem que ter consciência disso e responsável por suas escolhas e pela busca do seu aprimoramento. Então, saber a responsabilidade e o papel que ele atua. Outro ponto importante para auxiliar o jovem fragilizado, estimular ele a ter o autoconhecimento, desenvolver a percepção. O estudo da doutrina espírita é um ótimo caminho, porque a doutrina espírita aponta a reforma íntima, que leva à união do eu, da sua essência, buscando uma essência espiritual, o preenchimento, já que ele é um espírito imortal, ele deve se preencher para continuar no seu processo evolutivo, não abrindo espaço para a instalação do vazio. E quando se fala da doutrina espírita e chamar a atenção do jovem, estimule esse jovem, né? Já falamos da questão da responsabilidade dele, de autoconhecer-se, e também da prática da caridade, do amor, da doação ao próximo. A alegria de repartir com os outros tem um poder superior, um poder muito maior. E vamos passar, por mais que estamos aqui no programa baseado na doutrina espírita, voltado para o espiritismo, vamos além. Às vezes, o jovem não compartilha da mesma fé que você. Vai virar as costas? Vai deixar de praticar o bem? De estender a mão, de ser grato à caridade? Longe disso. E muitas das vezes passa por nós adultos. Então, cabe também atuarmos junto a esse jovem, a tentar ouvir sem julgar, sem questionar as dores, sem ter questionamento, dar validade à emoção que ele sente. Quando eu valido a emoção do jovem, crio um canal de comunicação seguro. Eu não julgo, eu escuto aquela aflição, aquela incerteza. É importante também nesse jovem chamar a atenção para ter o tempo de qualidade, né? De desconexão, às vezes, com a rotina que o sufoca. Crie momentos familiares de desconexão digital, né? Afastar do celular, afastar da comparação e tenta se conectar com o real, incentivando atividades que envolvam o contato com a natureza, a arte, a expressão autêntica, fora da pressão das redes sociais. Então, aquele jovem que fica focado nas redes sociais, às vezes você propor programas diferentes, ouvir sem julgar e buscar uma conexão real. Formas simples de tentar estender a mão. O diálogo, o canal, às vezes a escuta, o ouvido amigo, o ouvido fraterno. E assim, vamos fechando o programa de hoje, onde tentamos jogar uma luz num tema tão importante, a nossa juventude, que muitas vezes se perde, não por rebeldia, muitas vezes por não se conhecer, não saber o seu papel. E cabe a nós auxiliar. A doutrina espírita, em todo momento, nos mostra isso. Como responsáveis, como pai, como mãe, como vô, como vó, como tio, como amigo.
um vizinho, uma vizinha, um colega, uma colega de trabalho, que às vezes o que comentamos aqui volta a reforçar, usar como ferramenta para a prática. Cabe a nós ter essa atenção à nossa juventude. Seguimos para a conclusão do nosso programa com uma mensagem final a todos presentes, principalmente as famílias dos nossos ouvintes. Amadas famílias, termino esse programa com a certeza que a dor e o vazio são alertas da alma, convites para recalcularmos as rotas da nossa vida. Então a juventude está aí. Esse vazio é um alerta para recalcularmos, para os jovens recalcular a rota, o caminho a seguir. Vamos estender a mão, vamos estar atento. A juventude de hoje é a geração do amanhã. E o seu sofrimento não é em vão, não deve ser em vão. Há momentos em que a alma se cala e o coração parece cansado de esperar. É quando o vazio nos visita, silencioso, fazendo-nos duvidar do valor e da existência, como se a vida tivesse perdido as cores e o amanhã o seu sentido. Mas o vazio, queridos ouvintes e queridas ouvintes, não é a ausência de vida, é a presença de Deus chamando suavemente, pedindo que olhemos para dentro, para aquele espaço sagrado onde o Cristo nos espera pacientemente. O mundo de hoje oferece 1000 brilhos, mas nenhum deles substitui a luz que nasce da fé e do amor verdadeiro. Podemos conquistar aplausos, títulos e amizades passageiras, mas só o sentimento sincero, a prática do bem e a confiança em Deus preenche o coração com paz duradoura. Se você se sente cansado, jovem, ou temos um jovem cansado, um jovem incompreendido, ou sem direção, não desista de viver. Não deixe esse jovem desistir de viver. Ore por ele, converse com ele. Oremos também para que ele converse com o alto, como se estivesse falando com um amigo querido. Estimule a prática do Evangelho, a leitura do Evangelho. Que Cristo deixe suas palavras que sejam remédios nas feridas profundas. Recorda-se, a dor é uma mensageira que desperta, mas a fé é o remédio que cura. Olha que frase linda nessa mensagem. A dor é a mensageira que desperta, mas a fé é o remédio que cura. Ela transforma sofrimento em aprendizado, tristeza em recomeço e solidão em reencontro com o Pai. Ninguém está sozinho. Mesmo quando o silêncio parece pesado, há mãos invisíveis que nos amparam. Há corações que oram por todos, há luzes que acendem no invisível para nos guiar de volta ao caminho. Por isso, seja o responsável, seja o jovem, caso ele esteja com seu coração aberto nesse momento. Tenha coragem, jovem. Tenha coragem, pai, mãe, vovó. Acredite, a vida é sempre uma oportunidade bendita de recomeçar. E vamos ensinar isso aos nossos jovens. O Evangelho é um mapa e o amor de Jesus é a bússola que nos conduz ao lar da esperança. E quando o coração estiver leve novamente, quando o sorriso voltar ao rosto de toda a família, lembre-se de ser também a luz na vida de alguém. Porque a fé que nos salva também é a fé que devemos compartilhar. Que a paz do Cristo envolva todos nós
e que, ao final de cada dia, possamos dizer com serenidade e gratidão: Senhor, obrigada pela vida. Ainda que difícil, ela é o teu mais belo presente de amor. Assim, queridos e queridas ouvintes, eu, Diogo da Mata, agradeço a companhia de vocês, o carinho da audiência, desejando que Deus abençoe a todos. Que tenhamos uma ótima noite, uma semana iluminada de muita paz, muita luz e boas vibrações. Que essas vibrações de amor cheguem no coração de todos. E hoje, com uma atenção maior nos corações dos jovens que enfrentam esse vazio existencial. Damos por encerrado um forte e fraterno abraço. Fiquem com Deus, paz no coração de todos e até a próxima.